A história de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Parte 6. Os últimos ensinos. Mateus 23 a 25. Mais uma lição sobre a humildade. Mateus 23, 1 a 12. Jesus se dirigiu a muitas pessoas que o ouviam e também aos apóstolos com os seguintes ensinos. Os teólogos e os fariseus são os responsáveis por ensinar as Escrituras. Portanto, ouçam-nos com cuidado, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Eles põem pesos muito pesados sobre os ombros dos outros, mas não carregam peso algum, por mais leve que seja. Tudo o que fazem é aparecer, nada mais. Para serem vistos por todos, eles carregam Bíblias enormes, achando que as pessoas os respeitarão como autoridades nas Sagradas Escrituras. Para se destacarem, eles só se vestem com roupas solenes. Nas festas, eles exigem os lugares mais destacados. Nos templos, eles se posicionam perto do púlpito e não deixam ninguém mais subir. Quando são encontrados, querem ser chamados de mestres. Por isso eu lhes digo, não queiram ser chamados de mestres, porque mestre mesmo só existe um. Vocês são aprendizes, que é o que importa. Não chamem ninguém de pai espiritual, porque pai de verdade só há um e ele está no céu. Não se apresentem como líderes, porque líder de verdade só há um, que sou eu, o Cristo. Portanto, não se achem o máximo, mas se coloquem a serviço uns dos outros. Aprendam a lição. Quem se acha o máximo passará vergonha. Quem se reconhece como pequeno será valorizado. Os lamentos pelos teólogos e pelos fariseus. Mateus 23, 13 a 36. Mateus 23, 13a. Em seguida, Jesus se dirigiu diretamente aos teólogos e aos fariseus, fazendo por eles 8 lamentos. Mateus 23, 13b. Lamento 1. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas que se posicionam diante do portão do céu, mas não entram nem deixam entrar os que desejam entrar. Mateus 23, 14. Lamento 2. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas cujo único interesse é o dinheiro, embora se escondam atrás de longas e lindas orações. Por essa razão, o castigo que sofrerão será muito severo. Mateus 23, 15. Lamento 3. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas que viajam para lugares distantes para fazer adeptos e, quando os conquistam, infernizam as vidas deles com exigências absurdas. Mateus 23, 16 a 22. Lamento 4. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são líderes que não sabem para onde conduzem os seus liderados. Vocês pregam: todos estão liberados da promessa de ir ao templo de Jerusalém. Só estão obrigados a ir se tiverem prometido que vão dar o dízimo no templo, porque esse tipo de voto tem que ser cumprido. Deixem de ser gananciosos. O que é mais importante, o dízimo ou o templo onde o dízimo é entregue? É claro que o templo é o mais importante. Vocês ainda ensinam: vocês estão liberados de ir ao templo se prometeram ouvir a pregação feita no altar, mas estão obrigados a ir se a promessa inclui levar junto uma oferta. Eu pergunto a vocês para que me respondam: o que é mais importante, o altar ou a oferta colocada sobre ele? Vocês bem sabem que quem jura pelo altar está igualmente jurando por tudo que está no altar, seja ouvir, seja ofertar. Quem jura pelo templo de Jerusalém está jurando pelo poder do Deus eterno e pelo próprio Deus eterno. Mateus 23, 23 a 24. Lamento 5. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas que dão o dízimo até dos centavos,
mas desprezam o ensinamento mais importante nas Escrituras, que é praticar a justiça, a compaixão e a fé. Deem o dízimo, mas não deixem de lado a justiça, a compaixão e a fé. Não sejam guias que não sabem para onde conduzem seus liderados. Ponham o foco no que é realmente importante. Mateus 23, 25 a 26. Lamento 6. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas, porque quando vão comer, lavam as vasilhas apenas por fora, deixando imunda a parte de dentro, por causa da ganância e da glutonaria. Fariseus, como vocês podem ser tão cegos? Limpem a parte interna das vasilhas, e então o brilho externo fará sentido. Mateus 23, 27 a 28. Lamento 7. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas e se parecem com túmulos pintados de branco, lindos por fora, embora contenham cadáveres tomados pelos vermes. Para quem não os conhece, vocês são corretos, mas quem os conhece sabe que vocês são hipócritas e maus. Mateus 23, 29 a 36. Lamento 8. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas porque homenageiam os profetas do passado com estátuas que mandam construir, quando na verdade querem parecer honrados. Vocês chegam ao ponto de dizer: se vivêssemos nos dias antigos, não teríamos sido cúmplices dos nossos antepassados quando mataram os profetas. Vocês dizem isso, mas seguem os passos dos assassinos de profetas. Vocês continuam fazendo a mesma coisa hoje. Vocês são como cobras venenosas. Vocês não escaparão de ser condenados porque não se arrependem. Eu estou enviando profetas, sábios e professores para lhes pregar o evangelho da graça de Deus e sei o que farão. Vocês apedrejarão alguns e crucificarão outros. Vocês determinarão que muitos sejam açoitados e os perseguirão por onde quer que estejam. É por isso que serão culpados de muitos crimes, como o de Abel e o de Zacarias, o filho de Baraquias, que vocês mataram no templo de Jerusalém enquanto estava pregando. Não demorará muito para que vocês sejam condenados. Lamento por Jerusalém. Mateus 23, 37 a 39. Por último, Jesus dirigiu uma palavra à cidade de Jerusalém. Jerusalém, ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que o Deus Eterno lhes envia. Muitas vezes tentei reunir os seus moradores para cuidar deles, mas eles se recusaram. Agora é tarde, a cidade será tomada pelos inimigos. Quanto a mim, vocês só me verão quando no julgamento final vocês cantarem de novo o Salmo 118, 26. Bendito o que vem em nome do Deus Eterno. Profecias de Jesus sobre o final dos tempos. A destruição do Templo de Jerusalém. Primeira parte. Mateus 24, 1 a 4. Num momento em que Jesus saía do Templo de Jerusalém, seus apóstolos se aproximaram e pediram para que admirasse a beleza daquela construção. Jesus, no entanto, disse: Estão vendo este templo? Não se impressionem, porque nada do que estão vendo ficará em pé. Tudo será derrubado. A comitiva de Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, perto dali. Num lugar reservado, os apóstolos perguntaram: Mestre, diga quando o templo será derrubado e também nos fale dos sinais que precederão a tua vinda e o final dos tempos. Jesus respondeu: Fiquem atentos para que ninguém os engane. Fatos anteriores ao fim. Mateus 24, 5 a 8. Perto do final dos tempos, alguns usarão indevidamente o meu nome, apresentando-se como o Cristo. Muitos serão enganados por eles. Muitas guerras acontecerão. A preocupação com as guerras afetará a todos. Quanto a vocês, não fiquem apavorados. Essas coisas acontecerão, mas ainda não serão as últimas.
Haverá conflitos entre nações e potências mundiais, com epidemias e terremotos em vários lugares. Não fiquem apavorados, porque essas coisas acontecerão, mas o pior ainda virá. As perseguições aos seguidores de Jesus. Mateus 24, 9 a 14. Vocês serão presos, torturados e mortos. Onde quer que estejam espalhados pelo mundo, serão odiados por serem meus seguidores. Muitos dos meus seguidores me abandonarão, traindo e brigando uns com os outros. Além disso, muitos profetas falsos surgirão e enganarão a muitos. Será tanta a maldade que o amor ao próximo será coisa rara. Alguns, porém, permanecerão firmes e verão o poder do Deus eterno em ação. Graças aos seguidores fiéis, em todo o mundo o Evangelho da graça de Deus será anunciado, para que seja ouvido em todas as nações. Depois dessas coisas acontecerem, é que virá o final dos tempos. A queda de Jerusalém. Mateus 24, 15 a 21. Lembram-se do que disse o profeta Daniel sobre a profanação do templo de Jerusalém? Então, quando ocorrer essa profanação, como lemos em Daniel 9, 27, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver na parte de cima da casa não deve entrar para pegar alguma coisa. Quem estiver na lavoura não deve voltar para casa e buscar melhores roupas. Pelas limitações próprias do seu momento de vida, as mulheres que estiverem grávidas e as que estiverem amamentando sofrerão muito. Orem para que a invasão não aconteça no inverno, onde o frio dificulta a fuga, nem no sábado, em que só se pode caminhar apenas 1 quilômetro. Serão grandes os sofrimentos naqueles dias, coisa nunca vista antes e que nunca será vista depois. Os falsos cristos. Mateus 24, 22 a 28. No final dos tempos, se esses dias não fossem abreviados, ninguém ficaria vivo. No entanto, por causa dos que creem, é que esse período será encurtado. Se vocês estiverem vivos nessa época e lhes disserem que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem. São falsos cristos e falsos profetas capazes de fazer grandes milagres com o objetivo de agradar as pessoas e enganá-las. Eles tentarão fazer isso inclusive com os que creem. É por causa disso que estou fazendo esta advertência. Repito, esses falsos pregadores dirão que o Cristo está no deserto agora. Não vão até lá. Eles poderão dizer ainda: o Cristo chegou à sua casa. Não acreditem de jeito nenhum. Quando Cristo chegar, todos o verão. Como vocês sabem, onde há fumaça, há fogo. A chegada do verdadeiro Cristo. Mateus 24, 29 a 31. Depois desse período de sofrimento, o sol perderá o seu brilho, a lua perderá a sua luz e as estrelas deixarão de brilhar. O universo todo ficará abalado. Então ficará claro para todo mundo que eu, o Cristo, estou voltando. Todos chorarão quando me virem no céu, sobre as nuvens, com poder total e grande glória. Eu mesmo enviarei os meus anjos, que, ao soar poderosamente o trompete celestial, reunirão os salvos vindos de todos os lugares do mundo, tanto de cidades grandes quanto de pequenas. A destruição do Templo de Jerusalém. Segunda parte. Mateus 24, 32 a 35. Aprendam com as árvores frutíferas. Quando os brotos aparecem e as folhas se formam, é porque está próximo o verão. Do mesmo modo, quando vocês virem acontecendo em Jerusalém as coisas de que falei, saibam que a destruição do Templo de Jerusalém está prestes a acontecer. E não vai demorar. Vai acontecer ainda nesta geração. O que estou dizendo, garanto, acontecerá. O céu e a terra podem desaparecer, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. A segunda vinda de Jesus. Mateus 24, 36 a 44.
Ninguém sabe a data em que o mundo acabará. Os anjos não sabem. Eu não sei. Só o Pai Eterno sabe. Que não aconteça como aconteceu nos dias de Noé, na antiguidade, quando as pessoas tocavam normalmente as suas vidas, comendo, bebendo, namorando, casando-se, como se nada estivesse acontecendo. Noé entrou na arca e eles não notaram. Veio o dilúvio e todos morreram. Será desse modo que virei. 2 homens estarão trabalhando na lavoura. Um irá para o céu e o outro ficará na terra. 2 mulheres estarão preparando a comida. Uma será levada para o céu e a outra será deixada na terra. Por essa razão estejam atentos. Vocês não sabem a data em que virei. Imitem o dono de uma casa que, se soubesse a hora em que o ladrão atacaria, montaria a guarda e não deixaria que arrombasse a sua casa. Estejam prontos, porque vocês não sabem a hora em que chegarei, pois será de surpresa. A vigilância necessária. Mateus 24, 45 a 51. Imitem o mordomo fiel e competente, que, tendo a responsabilidade de governar uma casa, faz com que todos os empregados trabalhem e mantenham tudo funcionando perfeitamente. Certamente, quando o dono da casa chegar, vai honrá-lo e promovê-lo para funções ainda maiores. Não sejam como o mordomo irresponsável que, achando que o dono da casa demorará a retornar, tratará mal os demais funcionários e passará seu tempo nas festas. Quando o chefe chegar, de surpresa, vai demiti-lo por justa causa, nada adiantando que chore e reclame. Histórias de Jesus. O grande concurso. Mateus 25, 1 a 13. Para falar de sua segunda vinda ao mundo, Jesus contou a seguinte história. Era uma vez um grande concurso do qual os alunos de um colégio deveriam participar. Entre todos os seus alunos, o colégio formou uma turma considerada de elite. Todos receberam bolsas. Os melhores professores ensinavam para a turma que tinha apenas 10 alunos. Todos eram preparados para passar nos 10 primeiros lugares do importante concurso. Tudo o que o colégio podia fazer foi feito. O ensino era gratuito. Cabia aos alunos estudar muito, sem tempo para distrações e diversões, porque a prova era muito difícil. Além disso, ficar entre os 10 melhores demandava muito esforço e dedicação. Chegou o dia do concurso. Os alunos deviam acordar cedo, alimentar-se bem, chegar 1 hora antes do início da prova, levando apenas seus documentos e caneta esferográfica. Os 10 alunos foram para o local do exame. Ao meio-dia, o portão foi aberto. 10 minutos depois, o acesso foi fechado. Nem todos os 10 foram admitidos ao local da prova. Uma menina chegou depois de fechado o portão. Chorou, explicou, reclamou, mas não teve como entrar. Os que entraram tiveram que passar por um posto de conferência. 2 rapazes foram desclassificados, um porque esqueceu os documentos e outro porque não levou a caneta necessária para marcar as respostas. Dos 10, então, 7 fizeram as provas, mas só 5 obtiveram as notas máximas. Esses 5 ganharam prêmios de grande valor. Seus nomes saíram em todas as listas e foram muito elogiados. Suas famílias ficaram muito felizes. Ainda restaram 2 que fizeram a prova, mas não ficaram entre os melhores. Um admitiu que passou a noite numa festa e dormiu em cima das folhas com as questões. O outro achou o exame muito difícil e deixou várias questões em branco, porque não tinha estudado devidamente, bem diferente do que fora recomendado por seus professores. Assim, dos 10 alunos, 5 obtiveram as notas máximas. Para passar num concurso, é preciso estar atento e preparado. Depois de contar a história, Jesus fez a seguinte recomendação: como um presente do Deus eterno, virei pela segunda vez. Vocês precisam vigiar para estarem prontos para me receber. Histórias de Jesus. Os 3 gerentes financeiros. Mateus 25, 14 a 30. Jesus contou outra história.
Era uma vez um empresário rico que, precisando fazer uma viagem, chamou 3 funcionários próximos e os encarregou de gerir alguns dos investimentos financeiros que fazia com aplicações em ouro. Levando em conta a habilidade dos 3, o empresário entregou 200 barras de ouro ao primeiro. O segundo ficou com a custódia de 70 barras. Ao terceiro coube 30 barras. Dadas as tarefas, o milionário viajou. O funcionário que tinha recebido as 200 barras tratou logo de investir o que tinha sido entregue e dobrou o valor original. Do mesmo modo, agiu o segundo com as suas 70 barras. O problema foi com o terceiro, que tinha recebido apenas 30 barras. Ele preferiu colocá-las debaixo do colchão, sem nada render. Terminada a sua longa viagem, o empresário retornou e chamou os seus 3 funcionários para prestarem as devidas contas. O que tinha recebido 200 barras entregou ao patrão o dobro, isto é, 400 barras, com as seguintes palavras: chefe, tu me confiaste 200 barras. Podes contar. Estão todas aí ao lado de outras 200 que ganhei. O empresário comentou: parabéns, você fez um excelente trabalho. Eu lhe dei pouco dinheiro, mas você mostrou toda a sua competência. Vou confiar ainda mais dinheiro a você. Venha para a festa que preparei. Em seguida, chegou o que recebera 70 barras. Chefe, tu me confiaste 70 barras. Podes contar. Estão todas aí junto com as outras 70 que ganhei. O milionário disse: parabéns. Você fez um excelente trabalho. Eu dei pouco dinheiro, mas você mostrou toda a sua competência. Vou confiar ainda mais dinheiro a você. Venha para a festa que preparei. Por fim, chegou o funcionário que recebera 30 barras. Ele disse ao seu patrão: chefe, eu te conheço bem. Sei que és implacável. Tu és ambicioso demais e estás sempre querendo levar vantagem em tudo. Fiquei com medo. Por isso escondi o teu tesouro debaixo do colchão. Estou aqui para devolvê-lo integralmente. O homem rico, revoltado, afirmou: na verdade, você não presta. Você é preguiçoso. Se eu sou o que você disse, isto é, que quero levar vantagem em tudo, você não acha que deveria ter colocado meus recursos numa aplicação financeira segura e rentável? Em seguida, ordenou aos encarregados da segurança: tomem dele as 30 barras e entreguem ao que recebera 200. Na vida é assim. Quem é competente recebe mais. Quem é irresponsável fica sem nada. O empresário disse ainda aos seus agentes de segurança: peguem este preguiçoso, expulsem-no daqui. Ele vai reclamar, mas nada vai adiantar. Histórias de Jesus. Os solidários e os egoístas. Mateus 25, 31 a 46. Jesus contou também a seguinte história: saibam que quando eu vier pela segunda vez, os meus anjos estarão comigo e eu julgarei o mundo. Farei com que as pessoas vindas de todas as nações se reúnam na minha presença, como fazem os pastores de ovelhas. Separarei os seres humanos em 2 grupos, os solidários de um lado e no outro os egoístas. Aos solidários eu direi: venham todos vocês que foram abençoados pelo meu Pai. Venham morar no céu que está preparado para vocês. Este é o lugar de vocês. Quando estive com fome, vocês me deram comida. Quando tive sede, vocês me deram água. Quando andei como imigrante, vocês me hospedaram em suas casas. Quando fiquei sem roupa, vocês me vestiram. Quando fui para a cadeia, vocês me visitaram. Os solidários me perguntarão: não lembramos de nada disso. Quando foi que estiveste com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te encontramos como imigrante e te acolhemos? Quando foi que estiveste sem roupa e te vestimos? Quando foi que estiveste enfermo ou preso e fomos te fazer uma visita? Eu responderei: todas as vezes que fizeram essas coisas a um dos meus irmãos, vocês na verdade o fizeram a mim. Sim, a mim. Depois eu direi aos egoístas: saiam daqui, malvados. O inferno preparado para o diabo e seus amigos está à espera de vocês. Estive com fome, mas vocês não me deram comida.
Tive sede, mas vocês não me deram água. Fui imigrante, mas vocês não me acolheram. Fiquei sem roupas e vocês não me vestiram. Estive doente e preso, mas vocês não me visitaram. Eles me perguntarão: não lembramos de nada disso. Quando foi que te vimos com fome, com sede, imigrante, nu, doente ou preso e não te socorremos? Eu lhes responderei: todas as vezes que deixaram de fazer essas coisas a um dos meus irmãos, na verdade, vocês deixaram de fazê-las a mim. Os egoístas sofrerão para sempre. Os salvos viverão no céu durante toda a eternidade.